Ela salvou a vida dele arriscando tudo o que tinha. Sua posição, sua família, até o próprio conforto do seu coração. Anos depois, ao vê-lo dançar diante da arca, ela o chama de vergonhoso. Como é possível que um amor nascido na coragem termine em silêncio, amargura e esterilidade? Mical e Davi. Essa história de amor tem um começo cheio de fogo e um fim que nos obriga a olhar para dentro e a perguntar o que fazemos com as nossas feridas. Imagine por um instante uma princesa no alto do palácio. Não uma figura distante de romance de novela, mas uma jovem feita de medos e esperanças, cercada por tapeçarias e sombras. Essa é Mical. Filha de Saul, criada sob o peso do trono, acostumada ao luxo e ao perigo ao mesmo tempo. Ela cresceu vendo o rei, seu pai, oscilar entre favor e fúria, e aprendeu cedo que política e afeto ali andavam misturados. No palácio, o riso podia ser cortado por uma ordem real. O afeto podia virar moeda de conveniência. É nesse cenário que seu coração, jovem e surpreendentemente livre, encontra um homem improvável. Davi, o pastor que se tornou guerreiro, o jovem que havia derrotado Golias e conquistado o amor do povo. Não precisamos romantizar tudo para sentir o pulsar desse encontro. Podemos imaginar Mical observando Davi quando ele volta dos campos, com a poeira ainda no rosto e a coragem estampada nos passos. Havia nele algo que não se aprendia no palácio: fé descarnada, confiança em Deus que não dependia de aparência. Para uma princesa acostumada a ver homens fingindo zelo por interesses, aquilo era novo, perigoso e irresistível. Ela o amou. E o amor, em sua primeira forma, foi um ato de salvação. Quando Saul se voltou contra Davi, quem o ajudou a escapar? Quem inventou uma farsa para escondê-lo e salvar a vida daquele a quem amava? Mical. Ela arriscou. Ela mentiu por amor. Ela escolheu lealdade ao amado acima de lealdade ao pai. Esse gesto inicial devia ser o selo de um relacionamento que duraria uma vida. A coragem de Mical mostra o quanto o amor pode ser heróico. O que vem depois nos mostra como feridas e poder podem deformar esse mesmo amor. A Bíblia nos conta, em 1 Samuel 18 e 19, que o rei Saul, tomado por ciúmes, quis matar Davi. A narrativa não esconde a crueldade da política palaciana. Usar vínculos de sangue para manipular destinos. Assim, enquanto Davi fugia pela vida, Mical foi entregue a outro homem. O nome que encontramos nas escrituras é Paltiel. Algumas traduções aparecem como Paute. Não é preciso alongar-se em discussões filológicas agora. O que importa é a imagem dolorosa. Uma mulher arrancada do seu primeiro marido e dada a outro homem em meio ao sofrimento de uma nação e à insegurança de um exílio. Pense nas noites em que Mical devia olhar pela janela do seu novo lar e ver as estrelas velhas. Pense naqueles momentos em que ela lembrava da farsa que encenou por amor e a coragem parecia distante, como um objeto antigo guardado numa caixa. Paltiel, segundo o relato, a amava. Há uma cena breve e pungente nas escrituras que nos diz que Paltiel seguiu Mical chorando quando ela foi levada de volta a Davi. Ele a seguiu até a porta e, por amor, ficou ali. Essa imagem exige nossa compaixão. Um homem que ama de verdade e que perde a pessoa amada por razões que fogem ao coração. Paltiel não é apenas figura secundária. É testemunha do preço humano das decisões políticas. Enquanto isso, Davi não morria de saudade. Ele crescia em liderança, passava por provações, era ungido rei e começou a reunir forças para governar. O tempo muitas vezes cura ou endurece. A história mostra que ambos aconteceram. Davi, levanta-se. Mical permanece marcada. Quando finalmente a morte de Saul abre caminho para outras negociações de poder, Abner, o comandante, e outras lideranças negociam a reorganização do reino. Como parte dessas costuras políticas, Mical é devolvida a Davi. Mas a devolução não foi apenas um reencontro romântico. Foi um ato político, um ajuste de alianças.
E aí começa o episódio que marca o auge e a queda do que havia entre eles. A chegada de Davi a Jerusalém, com a arca do Senhor sendo trazida em solenidade, é uma cena que a narrativa registra com cores fortes. Ver 2 Samuel 6. Imaginem a cidade em festa, cantos pelos becos, luzes, e uma procissão que busca simbolizar restauração espiritual e presença de Deus no meio do povo. Davi, tomado por alegria e reverência, dança com todo o corpo, sem estribilho para o decoro humano, sem cálculo político. Ele veste um efó de linho e exclama sua entrega. A adoração de Davi, ao mesmo tempo que é íntima e radical, é pública e perturbadora para muitos que prefeririam uma devoção mais controlada, mais esteticamente aceitável. Mical observa tudo isso de uma janela no palácio. Ela, filha do rei anterior, mulher que viveu as humilhações e os ajustes do poder. De acordo com o texto, ela olha e despreza Davi em seu coração. Mais que pensar, ela lhe fala. Repreende-o por aquilo que julga indecoroso, por aquilo que ela entende como perda de dignidade. Davi responde com uma frase que ecoa nos séculos. Ele prefere humilhar-se diante do Senhor do que manter aparências e perder a comunhão verdadeira. Em palavras traduzidas livremente do original, conforme 2 Samuel 6, 21, 22, ele diz que se humilhará ainda mais por amor a Deus, que a adoração sincera vale mais que a própria reputação. É aqui que o romance desafia nossa expectativa de um final feliz. Se tudo tivesse sido apenas política e ostentação, talvez pudéssemos tirar conclusões fáceis. Mical foi vítima, Davi foi o herói, Paltiel, o mártir do coração. Mas a história se torna mais profunda e mais dolorosa quando percebemos que algo se quebrou dentro de Mical. Não se trata apenas de injustiça externa, trata-se de uma ferida interna que endureceu e passou a julgar. Observem bem. Ela mesma havia arriscado tudo por amor. A jovem que ajudou Davi a escapar foi substituída, ao longo dos anos, por uma mulher que vê a adoração do outro como espetáculo vergonhoso. O que aconteceu entre esses extremos? Aqui precisamos ser cuidadosos. A Escritura registra que Mical não teve filhos até o dia de sua morte. 2 Samuel 6:23. Algumas leituras teológicas veem nisso uma consequência simbólica. O corte do legado, a esterilidade como sinal do fruto que não nasce de um coração endurecido. É legítimo apresentar essa leitura devocional. É também necessário fazê-lo com humildade. Não afirmo nem afirmamos categoricamente que Deus castigou Mical com esterilidade como um decreto judicial. Podemos, no entanto, ler poeticamente a história e ver nela um símbolo. Quando o coração se fecha, o legado pode secar. Quando o amor perde a sua capacidade de perdoar e de se abrir à graça, o caminho para o fruto se estreita. Essa é uma interpretação pastoral, não uma sentença definitiva. Vamos voltar um pouco e olhar os detalhes que nos ajudam a entender essa transformação. Primeiro, o ambiente. Mical viveu dentro de uma corte onde o afeto e a estratégia estavam misturados. Para uma jovem que amou com coragem, viver sob constantes manipulações não costuma ser neutro. Cada ato de poder do pai, cada decisão que a instrumentalizava, poderia soprar pequenas faíscas de desapontamento e desconfiança no âmago do seu coração. Segundo, o abandono. Quando Davi fugiu, ela permaneceu no palácio. Não é preciso imaginar que ela deixou de amá-lo. É possível, e talvez provável, que ela tenha sentido perda, raiva, traço de abandono. A mesma pessoa que salvara a vida de Davi foi deixada para trás, e essa é uma experiência que fere a alma. Terceiro, a substituição. Ser entregue a outro homem por razões políticas é uma violência simbólica e emocional. Mesmo que Paltiel a amasse, a sensação de ser objeto em negociações de poder é algo que corrói a confiança no mundo. Esses ingredientes juntos, ferida, abandono, manipulação, são terreno fértil para o que chamo de endurecimento do coração. E quando o coração endurece, algo acontece com a sensibilidade religiosa.
A adoração sincera do outro pode ser vista como espetáculo. A devoção espontânea pode ser lida como teatralidade vazia. Mical não acusa Davi por amar a Deus. Ela acusa Davi porque naquele gesto, ele parece não ter preservado a dignidade que ela achava devida a si e a posição que ocupava. A acusação, portanto, não é simplesmente moral. É reativa, nascida de mágoas acumuladas. É importante aqui que eu fale com franqueza pastoral. Todos nós conhecemos esse mecanismo. Quantas vezes o traço de nossas feridas passa a moldar o modo como julgamos as formas de devoção dos outros? Quantas vezes tocamos o coração alheio com frio, porque o nosso próprio foi acorrentado por mágoas antigas? Mical não é um caso isolado. Ela é um espelho que nos enfrenta. Em relacionamentos familiares, comunitários e ministeriais, podemos imitar a sua trajetória. Ou salvamos e guardamos o amor, ou deixamos que ele seja corroído por orgulho e ressentimento. Ao mesmo tempo, não posso deixar de enxergar em Davi uma figura que nos desafia. Ele prefere parecer ridículo do que trair a sua convicção. Davi nos mostra que a conexão com Deus é mais valiosa do que a opinião pública. Não que devamos buscar humilhação, mas que devemos avaliar o preço que colocamos sobre a aparência pública quando comparado à fidelidade interior. A resposta de Davi é, portanto, uma lição dupla. Para aqueles que veem a adoração como espetáculo, ele lembra que o essencial é a intimidade com Deus. Para aqueles que veem a si mesmos como donos do decoro alheio, a palavra é que nem sempre nossa sensibilidade é sinal de maturidade espiritual. Às vezes é só sinal de um coração ferido. No centro desta narrativa pulsa uma revelação que o título anuncia. Final triste e revelador. Triste porque um amor que teve coragem sucumbe ao silêncio e à crítica. Revelador porque o final nos expõe a algo maior que uma questão conjugal ou palaciana. Nos expõe a forma como tratamos a dor e como isso afeta a comunhão com Deus e com as pessoas. Talvez o mais doloroso seja ver que tanto coragem quanto adoração podem coexistir sem comunhão. Mical foi corajosa, Davi foi devoto. E ainda assim algo no meio lhes faltou. Agora, permita que eu me aprofunde um pouco mais nas implicações pastorais dessa história, porque é aqui que ela nos encontra. Primeira lição. Feridas não cicatrizam sozinhas. Muitas vezes esperamos que o tempo resolva tudo, mas as feridas que nascem da traição, do abandono ou da humilhação precisam ser atendidas. Mical teve circunstâncias que esmagaram sua trajetória emocional. E se ela tivesse um diálogo honesto sobre sua dor, com um aconselhador, um amigo, ou mesmo com Deus, talvez o endurecimento pudesse ter tomado outro rumo. Reconhecer a necessidade de cura é o primeiro passo. Não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem, a mesma coragem que a fez agir por amor no começo. Segunda lição. Não julgue a adoração do outro. Se aprendi algo com Davi, é que Deus permite formas diferentes de expressão. O que para um é excesso, para outro, é entrega. Antes de condenar, antes de exclamar que algo é desonroso, é saudável perguntar: que ferida minha está projetando esse julgamento? A adoração verdadeira é aquela que transforma. Cabe a nós discernir sem reduzir o outro ao tremor do nosso próprio passado. Terceira lição. Posição não substitui propósito. Mical, ao ser princesa, mantinha uma posição. Davi, ao se tornar rei, assumiu um propósito. A posição social, o título, o status, tudo isso pode ser terreno de orgulho, mas não são substitutos do chamado interior. Uma pessoa pode ocupar lugares de honra e, contudo, estar vazia de propósito. Por isso a narrativa se volta para a questão do legado. Sem coração curado, o legado pode não florescer. A esterilidade de Mical, entendida simbolicamente, nos convida a avaliar. Que frutos estamos gerando com nossa fé, com nosso amor, com nossas escolhas? Quarta lição. A forma de amor que salva pode não ser suficiente para sustentar um relacionamento se não houver cura. O gesto que salvou Davi
exigia um coração quebrado e disposto a sacrificar. Mas o cuidado continuado, a restauração do vínculo, a vulnerabilidade mútua, o perdão, é outra coisa. Amar alguém a ponto de salvá-lo salva o corpo, só o cuidado contínuo cura a alma. Não podemos reduzir o amor a atos heróicos sem cultivar depois o terreno da intimidade emocional. Quinta lição: compaixão sempre. Ao falar de Mical, digo com firmeza: não a demonize. Não transforme a figura histórica em caricatura de maldade. Ela foi ferida, substituída, exposta. O que ela fez é humano. Se quisermos tirar proveito espiritual da sua história, façamos isso com ternura e compaixão, e não com juízo implacável. A compaixão é o caminho bíblico para curar feridas e restaurar legados. Enquanto falamos dessas lições, surgem perguntas que não nos deixam em paz. E é bom que assim seja. O que nos impede de buscar cura? Quais feridas estamos deixando crescer como ervas daninhas dentro do coração? Como reagimos quando vemos alguém adorar de forma diferente da nossa? Estas perguntas são interrogações práticas que pedem resposta. E a resposta passa por um processo de honestidade com Deus e com aqueles que nos rodeiam. Agora volto ao episódio da dança e ao confronto para ressaltar um detalhe importante sobre a interpretação simbólica da esterilidade. Quando dizemos que Mical não teve filhos, não estamos inventando juízo. Estamos interpretando um dado narrativo. Em termos bíblicos, filhos são frequentemente representativos de continuidade, de bênção e de legado. Assim, a ausência de filhos pode ser lida simbolicamente como ausência de continuação do que poderia ter sido um fruto conjunto entre Mical e Davi. Essa interpretação é poderosa, porém deve ser tratada com humildade. Ela é uma leitura devocional que nos ajuda a refletir, e não uma sentença teológica definitiva sobre a ação direta de Deus. Em outras palavras, a narrativa abre espaço para a reflexão, e a reflexão nos devolve a responsabilidade de examinar nossos próprios corações. Ao mesmo tempo, não podemos ocultar que a história contém elementos de crueldade política. A instrumentalização de Mical pelo pai, o uso de casamento como peça de barganha, a manipulação do amor por interesses de poder, tudo isso aponta para uma realidade que ainda hoje nos cerca. Relacionamentos que são fetichizados pelo status e usados para atingir fins egoístas. O convite que a história nos faz é de consciência ética. Se estamos em posições de poder, como usamos a vida das pessoas? Se estamos em relacionamentos vulneráveis, como protegemos nossa dignidade? E se estamos feridos, como buscamos cura sem ferir outros no processo? Quero que agora nos aproximemos da aplicação prática, porque a pregação que não nos leva a um caminho de ação fica reduzida a uma bela reflexão. Trago 3 passos concretos para que a história de Mical não seja apenas um espelho de lamentação, mas uma bússola para a mudança. Primeiro passo: reconheça sua ferida e nomeie-a. Não espere que o tempo passe e que tudo se dissolva. Procure alguém de confiança, um conselheiro, um líder espiritual, um amigo maduro, e conte sua história. Falar é o primeiro ato de libertação. Quando Mical ficou calada, o silêncio converteu a lembrança em amargura. Romper o silêncio é romper o cárcere do ressentimento. Segundo passo: peça ajuda para curar. A restauração muitas vezes exige passos práticos: aconselhamento, terapia, leitura bíblica orientada, confissão e perdão. Abra a mão para instrumentos que Deus tem colocado na comunidade para ajudar. Curar não é fraqueza, é sabedoria. É o processo pelo qual o amor inicial pode ser reavivado e o coração recupera sua beleza original. Terceiro passo: observe a adoração do outro com humildade. Antes de condenar, pergunte: isso me fere porque é ruim ou porque toca uma parte minha que foi ferida? Aprenda a distinguir entre decoro legítimo e projeção de dor. Em muitos casos, a maneira de Deus agir no coração do outro é um mistério que não cabe ao seu julgamento.
Cultive a sensibilidade espiritual que acolhe e não julga prematuramente. Esses passos não são uma receita mágica, mas são caminhos possíveis para evitar que o que ocorreu a Mical volte a ocorrer em nossas vidas e comunidades. Eles requerem coragem, a mesma coragem que ela teve no início, mas agora aplicada não na hora de salvar, e sim na hora de restaurar. Antes de avançar para o encerramento, volto por um momento à compaixão. Quero que você veja Mical não como um exemplo de quem fracassou por maldade, mas como alguém que foi marcada pelas circunstâncias. Se houver julgamentos em nosso coração sobre ela, que sejam derretidos pela graça. Se houver empatia, que se converta em ação, em cuidado para com quem sofre as mesmas mazelas hoje. A história dela é, afinal, um alerta e um chamado. Um chamado para que tenhamos cuidado com a forma como tratamos as pessoas. E um alerta para que não deixemos que o orgulho nos cegue para a adoração alheia. Fecho agora com uma palavra sobre a própria adoração. Davi nos lembra que culto não é espetáculo para agradar multidões, mas entrega desavergonhada ao Senhor. Talvez a maior provocação desta história seja aprender a distinguir entre aparência e essência. Quando a adoração é sincera, ela transforma. Quando a adoração é teatral, ela engana. Mas somente o coração de Deus conhece a diferença última. Nossa tarefa é buscar a autenticidade e, ao mesmo tempo, estender misericórdia àqueles cuja expressão nos incomoda. Mical e Davi deixaram um legado estranho. Um amor que começou em risco e coragem e terminou em distância e lição. Essa é a revelação. Ela nos convida a agir hoje, a curar nossas feridas, a proteger nossos amores, a não reduzir as pessoas a instrumentos e a não julgar a devoção do outro com a rigidez de quem foi ferido. É tempo de reconstruir a sensibilidade, de aprender a perdoar e de escolher a comunhão sobre a aparência. Se essa história está falando ao seu coração, se ela traz alguma lembrança dolorosa que você preferia enterrar, convido você a permanecer comigo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais reflexões que querem não apenas informar, mas transformar. Encerrando com um apelo prático e uma bênção. Faça uma pausa hoje e identifique uma ferida que você tem deixado crescer. Procure alguém de confiança e conte-a. Se for possível, escreva uma carta de reconhecimento, sem enviar se não for prudente, apenas para ordenar seus pensamentos. Ore pedindo que Deus lhe dê sensibilidade para compreender a adoração do outro e coragem para buscar cura onde for necessário. Se você estiver em posição de liderança, avalie como suas decisões podem estar afetando outras vidas, que a justiça e a compaixão guiem suas escolhas. E se hoje há alguém que você magoou, dê um passo simples para reparar. Peça perdão, escute e entregue o resultado nas mãos de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre cura e sensibilidade emocional. Inscreva-se, curta e deixe nos comentários uma palavra do que o tocou nesta história. Que possamos aprender com Mical e com Davi. Que coragem sem cura pode morrer, e que adoração sem compaixão pode ser julgada. Que o Senhor nos dê corações que amam com bravura e se curam com humildade. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.